Hi students, how's it going? Tudo bem com vocês? Teacher Carlos speaking, sou eu que estou falando aqui, o professor Carlos. Preparem todo o material de vocês aí para que a gente possa começar mais uma aula, tá bom? Vejam comigo aqui, pessoal, quais são os objetivos da nossa aula de hoje. O principal objetivo é esse daqui, olha só. Aperfeiçoar o uso do presente perfeito, focando em ações que aconteceram no passado, mas seus resultados são vistos no presente. Nossa, como é importante eu frisar isso daqui, tá bom? Em relação ao presente perfeito. Um tempo verbal utilizado, cujo objetivo é justamente um deles, né? É justamente esse. Falar de ações, pessoal, que começaram lá no passado, tiveram toda uma continuidade até o tempo presente, e aqui no presente você consegue ver o resultado dela, tá? Você consegue ver ela acontecendo. Você consegue mudar, beleza? Normalmente são ações inacabadas, ou que acabou de acontecer ali, tá? Então vamos pensar aqui. Quando uma ação, preste atenção na pergunta, quando uma ação que aconteceu no passado e seu resultado é visto no presente, a gente utiliza o passado simples ou o presente perfeito? Olha, pensa bem aí que eu dei dicas antes, o que eu acabei de falar para vocês. Olha, uma ação que aconteceu no passado e o resultado é visto aqui, no tempo presente. A gente usa qual? Responde aí para você mesmo. Não precisa nem escrever no caderno. Passado simples ou presente perfeito? Se você disse presente perfeito, você acertou. Se você estiver se referindo a uma ação acabada, a uma ação que você diz quando aconteceu, não tem mais nenhuma conexão com o tempo presente, beleza, é o passado simples. Caso contrário, se a gente está vendo o resultado daquilo no presente, a gente usa o presente perfeito, tá bom? Vamos começar então. Nosso warm-up. Eu tenho 3 atividades aqui para vocês. Number 1. Would you rather spend your vacation at a snowy place or at the beach? Aonde que você preferiria passar as suas férias? Num lugar que esteja nevando bastante ou na praia? 2. What is this guy's job? O que esse cara está fazendo aqui, pessoal? Qual é o trabalho? Qual é o emprego dele? 3. Where can a fisherman's float be found? Dica para vocês. Fisherman's float é isso aqui, ó, a imagem aqui, para indicar essa bola aqui. Aonde que isso pode ser encontrado? Eu tenho 2 alternativas. Fica por conta de vocês aí. Tenha curiosidade, rapidinho, busca aí na internet se você tiver acesso. Digita aí, ó, Fisherman's Float. Você vai descobrir facinho. Já volto para corrigir, pessoal.
Vamos corrigir nosso exercício, gente? Olha só. A número 1. Would you rather spend your vacation at a snowy place or at the beach? Se você preferiria passar as suas férias num lugar nevoso, né, com muita neve, ou na praia? At the beach. Eu coloquei aqui na praia, mas cada um coloca a sua, tá bom? What is this guy's job? Qual é o trabalho daquele cara ali? He is a fisherman. Ele é um pescador. Fisherman. E a número 3. Descobriram aí o que é um fisherman's float? Não vou falar agora não, hein? Where can a fisherman's float be found? Se você respondeu aqui a letra A, at the beach, você acertou que isso daqui você pode encontrar numa praia. Mas o que é isso, gente? Se você não pesquisou aí, vamos descobrir. A long way to travel, um longo caminho de viagem, né? Viajou por um longo caminho. Vou fazer a leitura do texto primeiro, acompanhem comigo. Alex and his mother were talking on the beach one day after a storm. Look, Alex said. He pointed to a piece of round blue glass almost covered with sand. They dug around it and found a round glass ball. It was bigger than a softball but smaller than a soccer ball. What is it? Alex asked. Alex e sua mãe estavam conversando na praia depois de uma tempestade. Olha, disse o Alex. Ele apontou para uma coisa redonda, azul, feita de vidro e coberta de areia. Eles cavaram em torno desse objeto que eles encontraram e encontraram uma bola de vidro bem redonda. Claro, nessa bola, enfim. Essa bola, ela era um pouco maior do que uma softball. Softball, por exemplo, equivale às bolas de tênis, por exemplo, daquelas de beisebol, tá? But smaller than a soccer ball, mas ela era um pouco menor do que uma bola de futebol. What is it? Alex asked. Mas o que é isso? Perguntou Alex. Continuando a leitura. It's a fisherman's float, his mother said. I haven't seen one in years. Japanese fishermen once used them to keep their nets from sinking. Then, this came all the way from Japan? Alex asked. Wow, it's traveled more than I have. Daí ela explica do que se trata essas bolas aqui, ó. O nome delas é Fisherman's Float. O que é isso, pessoal? Mas antes ela fala assim, nossa, eu não vejo uma há anos. Os pescadores japoneses costumavam, no passado, eles usavam essas bolas para evitar que as redes, assim que eles jogassem ao mar, que as redes afundassem, tá? Esse era o objetivo. Daí o filho Alex pergunta, então isso veio lá do Japão? O Alex perguntou, uau, viajou mais do que eu já viajei, tá? Beleza? Ok. Reading for detailed comprehension, number 1 and number 2, tá? Choose the right alternative. Escolha a alternativa correta. Então, eu tenho aqui a pergunta 1 e a pergunta 2. Number 1. Why did Alex say that the ball had traveled more than he had? Por que o Alex disse que aquela bola viajou mais do que ele já viajou? As alternativas ficam por conta de vocês. Segunda. How did he probably feel at the end? Como que ele se sentiu lá no final quando eu traduzi para vocês? Vejam as alternativas também, usem o dicionário se necessário. Já volto para a gente poder corrigir, tá bom? Vamos lá.
Vamos corrigir, pessoal? Então vamos lá. A primeira pergunta aqui, né? Número 1, né? Número 1 aqui em algarismos romanos. A primeira pergunta. Why did Alex say that the ball had traveled more than he had? Por que o Alex disse que a bola viajou mais do que ele já tinha viajado? Se você marcou a letra C, tá certo. Alex had probably never been to Japan. Que provavelmente ele nunca esteve no Japão, consequentemente ele nunca viajou aquela distância toda. A letra A, Alex queria ser um pescador? Não temos essa informação. Letra B, Alex and his mother traveled a lot. Aqui a letra B está afirmando que ele e a mãe dele viajam bastante. Também não temos essa informação. Segunda, how did he probably feel at the end? Sad, afraid or excited? Triste, com medo ou empolgado? Empolgado, quando ele disse lá, né? Nossa, uau, ele até utilizou essa interjeição. Uau, essa bola viajou mais do que eu mesmo já viajei, né? Então ele ficou empolgado com isso, tá bom? Beleza, pessoal. E aí? Lembra que eu falei com vocês que eu ia dar uma focada um pouco mais aqui no uso do presente perfeito? Então temos em mente que o passado simples a gente utiliza para se referir a ações definidas lá no passado, né? Que aconteceram, não dá para você voltar no tempo para mudar, não tem você não vê o resultado daquela ação no tempo presente. Diferentemente do presente perfeito, que tudo isso é possível. Primeiro, você não define quando aconteceu, não se utiliza expressão de tempo nesse tempo verbal. Você pode mudar a realidade daquela ação, por exemplo, você fala assim, acho que vai até aparecer um exemplo desse aqui, não sei se vai aparecer, mas nesta semana eu assisti 5 filmes. Como a semana não acabou, você pode assistir 6, 7, 8, 9. Ou seja, você pode mudar a realidade, tá bom? Veja aqui. Acho que é um gato isso aqui, né, gente? Imagina. Ele estava comendo, lá no passado, uma salsicha. Aí ele fala assim, ó, now, agora no presente. I have eaten a sausage. Eu comi uma salsicha. Por que a gente utiliza o presente perfeito? Acabou de acontecer. A gente está vendo o resultado. Ele está ali, ó, limpando a boca porque ele acabou de comer. A gente está vendo o prato vazio, tá bom? É o reflexo da ação no presente, tá? Entenderam isso, gente? Vamos praticar então, olha só. Fill in the blanks. Fizemos uma atividade dessa aí já, tá? Aqui são outras imagens. Todas elas aqui estão no presente perfeito. Ações que acabaram de acontecer. Estamos vendo o resultado delas no presente. Então, vocês têm que colocar o sujeito, vocês precisam acrescentar o have ou has, e o verbo que está entre parênteses na terceira coluna, no particípio passado. Bora lá? Já eu volto para conferir.
Vamos corrigir nosso exercício, pessoal? Então, olha só. A grande dificuldade, não diria a grande dificuldade, mas talvez um dos problemas que diz respeito ao presente perfeito é justamente porque a gente não tem algo como isso no português. O que que acontece? Sempre quando você aprende uma língua nova, seja ela qual for, é muito automático, é muito natural a gente buscar o que é parecido, o que é similar entre as duas línguas. Fazendo essa conexão, muita coisa dá certo, muita coisa a gente consegue assimilar. Perfeito. Falando do inglês, muitas outras não, tá? Então, o presente perfeito, ele é um exemplo de uma estrutura gramatical que não dá para você traduzir ao pé da letra, que é difícil você buscar algo similar como tempo verbal no português. A gente tem no que diz respeito a perfeito, a gente tem no português como modo lá nos tempos verbais. Aí é outra história. Mas aqui no inglês a gente não consegue encontrar algo muito parecido, tá? Inclusive, gente, quando eu digo para você justamente sobre essa coisa de que não dá para você buscar uma tradução mais literal, quer ver? Eu vou voltar aqui rapidinho nessa imagem. Se eu pego essa frase aqui que foi dita pelo gatinho ali e traduzo de forma literal, fica bem ao pé da letra. Eu tenho comido uma salsicha. Mas quem que fala assim? Né? Agora, o que é interessante de você estudar, você entender a lógica do tempo verbal e, consequentemente, a sua estrutura. Na hora de você traduz, eu comi uma salsicha, tá? Perfeito. Mas comi no passado? Enfim, no inglês, ao ler a frase do jeito que está escrita ali, o que você entende? Que essa ação, ela acabou de acontecer num passado muito recente. Você está vendo o resultado dela aqui no presente e ao olhar a imagem isso é provado. Ele limpando a boca e mostrando o prato vazio, tá bom? Então, vamos observar aqui esse exercício. Fill in the blanks, preencha as lacunas. Letra A. What have they done? O que eles fizeram? Então aqui eu tenho o presente perfeito e eu sei disso porque eu estou utilizando o auxiliar have, que vem antes do sujeito, e o verbo principal na terceira coluna. Do, did, done. É a terceira coluna que a gente usa, tá bom? Então assim, vai aparecer todas as respostas, mas eu vou falar uma a uma. They've seen a film. Galera, aqui eu abreviei, tá? Mas se quiser você coloca they have, não tem problema. O have, ele vem antes do sujeito na hora da pergunta, na hora da resposta você coloca ele depois do sujeito. O auxiliar do verbo see é seen, see, saw. Seen é sempre a terceira coluna. Se a gente observar na imagem, eles estão saindo do cinema. Então acabou de acontecer, por isso que é presente perfeito. Letra B. A letra B e a letra C vocês também teriam que completar a lacuna da pergunta, né? Por que é has? Sempre quando for he, she ou it é o has. What has he done? O que ele fez? He washed the dishes. Ele lavou a louça. Aqui, a gente acaba de ver. Tudo limpinho, tudo arrumadinho, tá? Wash, ele é um verbo regular. E daí, é só você colocar o ed, tá bom? Letra C. What has she done? O que ela fez? Repara que ela está colocando um papelzinho aqui no envelope. Olha só. She has written a letter. Ou seja, dá para ver que ela acabou de escrever uma carta, porque ela está colocando ali dentro do envelope. Tá bom? Então, write, o particípio é written. Ok? E aí, pessoal? Deu para entender? Não é difícil, né? É bem simples. Aqui, ó, o que nós conversamos hoje? Eu vou encerrando por aqui. Hoje nós focamos no uso do presente perfeito para falar de ações que tiveram resultado no tempo presente. E fizemos também uma interpretação. Então, pessoal, aqui estão as referências. Já coloco a tela azul aqui para eu poder encerrar. Então, tenha justamente isso em mente. Mais uma vez, eu vou repetir. Passado simples. Fica lá no passado. Você pode falar quando aconteceu, pronto, acabou. Presente perfeito, uma ação que aconteceu no passado e você vê o reflexo dessa ação no presente. Ou porque ela está continuando, ela se repetiu, ou porque ela acabou de acontecer e você consegue ver o resultado dela. Tá bom? Beleza? Então é isso aí, pessoal. Thank you very much. Muito obrigado. Bons estudos para vocês. Bye, bye.